Salmos de número 70. Quem não tem Bíblia, fica junto com quem tem Bíblia para acompanhar. Ajuda ali, Joey. A irmã Rita. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 70. Vamos ler um texto bíblico. Todos encontraram? Glória a Deus. A partir do versículo 1, o salmista diz assim: Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha, ou seja, não demores. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez e Te louvamos. Diante da Tua palavra que nós reverenciamos e reconhecemos a autoridade, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Pedimos a Tua graça, ó Deus, que o Senhor abra a porta da Tua palavra e venha falar conosco de uma forma poderosa nesta noite. Mais uma vez, abre, Senhor, a porta da Tua palavra e opera, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Manifesta-te, ó Deus, em nosso meio, em nome de Jesus. Glorificamos a Ti, Santo dos Santos. O Senhor é bom, o Senhor vive e reina para sempre. Pedimos que Teu Espírito Santo possa trazer à luz o entendimento de cada um da Tua palavra nesta noite e possamos ser alcançados por Tua misericórdia. Nós precisamos de Ti, Pai. Pedimos que a Tua unção esteja sobre as nossas vidas e a Tua graça, Senhor, nos alcance e nos conceda grandes coisas nesta noite. Grandes coisas, Senhor, nos conceda nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa para que a vida de cada um seja alcançada. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, em favor de todos que aqui estão, e também a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, visita e opera para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus, poder sentar. O meu tema nesta noite é o tempo de Deus. Repita comigo. O tempo de Deus. Não é o nosso tempo, né? Não é o meu tempo e nem o seu tempo. Se eu fosse falar do meu tempo, a temática seria totalmente diferente. Se eu fosse falar do tempo de algum de vocês, certamente que a temática seria totalmente diferente. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Porque Deus conhece todas as coisas, amém? O Senhor conhece aquilo que está oculto, aonde eu não conheço, aonde você não conhece. O Senhor conhece aquilo que está escondido. O Senhor sabe o que está além da curva. Eu e você não sabemos. E por conta desse saber, dessa onisciência, né? Onisciência é um atributo de Deus, que significa que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Assim como a onipresença também é um atributo de Deus, significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Assim como a onipotência é um atributo unicamente de Deus, que significa que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Então é o tempo de Deus que eu quero falar. O tempo exclusivamente de Deus, que muitas das vezes, ou por que não dizer, a maioria das vezes é incompreendido. O tempo de Deus, na maioria das vezes, é incompreendido. E nós somos tão limitados, tão pequenos, que precisamos, todos os dias, nos aproximar de Deus a tal ponto para podermos entender o tempo de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Amém? Se nós não nos esforçarmos para procurar entender o tempo de Deus, o propósito de Deus, os projetos de Deus, certamente que vamos ficar perdidos como esse salmista estava perdido. O salmista está totalmente perdido e o pior, no meio de uma situação muito confusa, no meio de uma situação perigosa e confusa. Resta a esperança no salmista e ele pede a Deus e ele busca a Deus. Mas olha aqui para mim, ele não entende o tempo de Deus. O salmista não entende o tempo de Deus. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós não entendemos o tempo de Deus. Porque Deus, ele vem de uma forma diferente. Nós programamos algo, projetamos algo, pensamos algo, sonhamos algo, e de repente Deus vem de uma forma totalmente diferente daquilo que nós imaginamos, pensamos. Às vezes é bem assim que acontece. E as pessoas ficam confusas, sem entender. Será que Deus está nisso ou não está nisso? Será que Deus está fazendo parte ou não está fazendo parte? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Por não entender o tempo de Deus, questionamos, desanimamos, deixamos de esperar, desanimar, que é a mesma coisa. Fazemos projeto paralelo à parte daquilo que é o projeto de Deus. Eu tenho muitos exemplos para dar, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a gente às vezes fazemos muitos projetos paralelo ao projeto de Deus, por não compreender o tempo de Deus. Se compreendermos o tempo de Deus, certamente que não iríamos errar em alguns cálculos que nós fazemos. E isso está no controle de Deus. Amém? Isso está no controle de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. E os propósitos de Deus, às vezes, ficam ocultos aos nossos olhos. E por que não dizer, na maioria das vezes, ficam oculto aos nossos olhos. Pastor, mas isso não é um paradoxo para nós que estamos buscando a Deus? Não, isso faz parte de um preparo de Deus na minha vida e na sua vida. Isso faz parte de um treinamento de Deus para com a minha fé, para com a sua fé. Deus está provando a nossa fé todos os dias. Deus está testando a nossa fé todos os dias. Então, por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Não podemos tirar férias em buscar a Deus. Se você pensar em tirar férias em buscar a Deus, aí que você vai ficar mais perdido ainda. Entender o tempo de Deus já é difícil, e quando não se tem discernimento de Deus, quando não se tem aproximação de Deus, aí fica cada vez mais difícil ainda. Por isso eu quero vos falar sobre o tempo de Deus. Glória a Deus. O texto aponta um período, uma etapa, um momento vivido por Davi antes de ser o rei de Israel.
Então o texto aponta Davi antes de ser o rei de Israel. Davi viveu, diga comigo, o tempo de Deus. Você acha que foi bom viver o tempo de Deus? Davi viveu o tempo de Deus? Escute uma coisa aqui. Davi, a Bíblia diz que Deus ordenou que o profeta Samuel fosse na casa do pai de Davi, lembra de Jessé? Na casa de Jessé. E lá na casa de Jessé mandou chamar todos os filhos de Jessé. E Davi foi o único que não vieram junto com os irmãos. Porque Davi estava lá no pasto, estava um pouco longe. E o profeta Samuel disse assim, não, nós não vamos iniciar enquanto Davi não estiver aqui. Então vai buscar ele. Então foi buscar Davi. Então Davi estava lá no pasto, alguém foi buscar Davi. Davi, vem cá, tem um profeta aí que quer falar contigo. E a Bíblia diz que quando Davi chegou ali, Samuel, o profeta Samuel, derramou azeite sobre a cabeça de Davi e orou por ele por imposição de mãos. E naquele dia Davi foi ungido rei de Israel. Davi era um adolescente, cerca de 17 anos, entre 14 a 17 anos. Ele era um adolescente ainda inexperiente. E a partir daquele momento, Davi esperava no tempo de Deus. Amém? O que fazer? Esperar. A partir dali, Davi teve que esperar uma etapa. E essa etapa foi bem pequenininha, cerca de 13 anos. Quantos anos? Às vezes nós esperamos uma coisa que dura um ano, a gente fica agoniado, né? Ai, meu Deus, tem um monte de gente que já desanimou, já desistiu, está esperando há um ano. Quanto tempo Davi esperou? 13 anos. Você pensa que é fácil esperar 13 anos? E Davi estava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E Davi estava esperando no tempo de Deus. Olha aqui para mim, o tempo de Deus vem no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Não é no nosso tempo, no nosso momento, que a gente é agoniado. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, é ou não é? E Deus não trabalha desse jeito. Deus tem um tempo. Nesse tempo que durou cerca de 13 anos, Deus estava trabalhando na mente de Davi, na vida de Davi, no contexto espiritual de Davi. Deus estava preparando Davi para que ele fosse rei de Israel. Amém? Glória a Deus. Então essa etapa que durou 13 anos, onde muitas perseguições ocorreram, que marcaram a vida de Davi, mesmo ele sendo o homem ungido por Deus para ser o rei de Israel. Agora você analise comigo Samuel. Samuel ungiu Davi para ser rei, e durou 13 anos para Davi assumir o trono de Israel. Aí, de repente, você pensa, imagina Samuel, né? Será que Deus me mandou mesmo ungir Davi? Porque cada vez mais o rei Saul ficava feroz. Olha no contexto bíblico. O rei Saul era o rei. E Deus excluiu Saul. Deus rejeitou Saul por conta do orgulho de Saul. E disse assim, eu escolherei um rei segundo o meu coração. E escolheu um menino, um adolescente. E Saul era um rei. E cada vez Saul estava crescendo e se fortalecendo. E Davi era o homem que Deus havia escolhido. Perceba como nós não entendemos o tempo de Deus. Porque na nossa ótica, qual era o que deveria acontecer? Deus ungiu Davi. Então logo Davi tinha que assumir o trono, sim ou não? Mas o tempo de Deus, o relógio de Deus é diferente do nosso. Amém? Você está preparado para isso? Não fique agoniado, apressando Deus como esse salmista aqui, como Davi disse. Não fique agoniado querendo apressar Deus, porque o tempo de Deus, ou o tempo que Deus estabeleceu para Davi, teve uma pauta importante de acontecimentos.
É aí que está a grande questão. Há uma pauta importante de acontecimentos na vida de cada um de nós. E tudo isso está sendo programado por Deus, assistido por Deus. Você crê assim? Deus está assistindo você. Deus está nos assistindo. E Deus está trabalhando. Há uma pauta estabelecida pelo Senhor. E nós não podemos fugir dessa pauta. Davi não podia fugir de passar por aquela pauta de acontecimentos que durou 13 anos, segundo a vontade do Eterno. Nós observamos que na vida de outras pessoas durou menos tempo, mas na vida de Davi, Deus quis que fosse 13 anos. E daí? É a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Aleluia! Esse tempo precisa ser, essa pauta, melhor dizendo, precisa ser um tempo de crescimento para você. Você está comigo? Diga amém. Essa pauta precisa ser um tempo de crescimento. Se você aproveitar bem essa pauta de acontecimentos, certamente que você vai amadurecer. Porque existe um tempo. E o que é um tempo? Tempo é um momento propício. Tempo é uma ocasião. Tempo é uma oportunidade. E às vezes é uma só. Escute isso, vou repetir de novo. Tempo é uma oportunidade. E às vezes a oportunidade é única. Lembra de Saul? Deus que ungiu Saul rei. Lembra disso? Mas Deus tirou o reino de Saul. Saul teve diga comigo, uma oportunidade. E ele não soube aproveitar. Então ele não soube aproveitar a oportunidade que Deus deu. O que Deus faz? Tira a oportunidade de Saul. E Deus usa o profeta Samuel para deixar isso claro, rasgado para mim e para você entender. E foi rasgado mesmo. A Bíblia diz que Saul rasgou a capa de Samuel, do profeta, e o profeta vira para ele e diz assim: hoje Deus rasgou de ti o reino. Tu foi rejeitado hoje, porque tu tinha uma chance e você não soube aproveitar. E quem sabe, né? Quem sabe se na sua vida não é uma chance? Eu não sei. Quem é que vai garantir se é uma ou duas ou três ou quatro chances? Não dá, queridos, não dá para classificar isso, porque nós não entendemos o tempo de Deus. Então não dá para dizer se é duas chances, se é uma chance. O que eu tenho que fazer é o quê? Agarrar essa chance que Deus me deu e caminhar até o fim da minha jornada. Glória a Deus. Tempo é uma sucessão de momentos que se desenrola. Tempo é uma sucessão de acontecimentos. Uma sucessão de acontecimentos. Tempos é isso. E nós estamos o quê? Caminhando com o tempo, vivendo o tempo. E não volta atrás, aleluia, e graças a Deus que não volta, porque nós somos incentivados com o próprio tempo a olhar para frente, caminhar para frente e andar para frente, e continuar avançando sem parar. Amém? Porque o tempo não para. Então o próprio tempo nos ensina que não podemos parar, que o nosso alvo é os céus. Você precisa continuar subindo, todos os dias subindo, porque o nosso alvo é os céus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Em Eclesiastes 3:1, nós encontramos o tempo de Deus esperado. O texto de Eclesiastes 3, versículo 1, nos ensina a esperar o tempo de Deus. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Qual é a única saída? Esperar. Sim ou não? Tudo tem o seu tempo determinado, diz o texto. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
O que é que esse texto está dizendo para mim e para você? Espera. Não tem o que fazer. Tem que esperar. É isso que o texto está dizendo. O texto claramente entra no contexto do tempo de Deus, dizendo, olha, espera, tudo tem um tempo. Ah, mas eu acho que já deveria ter acontecido isso ou aquilo. Ei, você não comanda o tempo. Deus é Senhor do tempo. Quantos estão comigo, diga amém. Então Deus é Senhor do tempo. Nós precisamos nos encaixar e viver essa harmonia, glória a Deus, fazendo história e vivendo a nossa história, glória a Deus. Você está fazendo história, então viva a sua história, porque ela tem um fim. A minha história tem um fim, a sua também tem. A nossa história tem um fim. O tempo de Deus esperado, há um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito. Olha só essa expressão, espera. Não tem outra situação, é esperar, glória a Deus. Esperar numa expectativa de fé que Deus é contigo. Esperar numa expectativa de fé que a mão do Eterno está sobre a tua vida. Esperar numa expectativa de fé que a unção de Deus está sobre você. Esperar numa expectativa de fé que você é a igreja eleita de Cristo e Ele tem uma aliança contigo. Esperar numa expectativa de fé que nada vai acontecer contigo se o Senhor não permitir. Esperar numa expectativa de fé que o homem sem Deus é como uma folha seca que vai onde o vento leva, mas o homem com Deus está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor do universo. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Resta-nos esperar. Esperar com essa expectativa muda tudo, muda todo o contexto. Vai chegar aquele dia que você está triste, cabisbaixo, entristecido, cheio de problema, e você vai olhar para o céu, só resta os céus, e dizer assim, olha, ainda há uma porta nos céus que eu posso esperar, e a mão de Deus ao meu favor, aleluia. Portanto eu farei como Daniel fez ali na cova dos leões. Não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr, tinha leões de todos os lados, mas a porta dos céus está aberta para todo aquele que crê e teme ao Senhor. Espera no tempo de Deus e pronto, espera. Glória a Deus. Nada sai do controle de Deus. É isso que o texto está dizendo. Nada sai, nada vai sair do controle de Deus. O texto diz assim, ó, tudo tem um tempo determinado. Tudo é um pronome indefinido. Aponta a totalidade de pessoas e coisas. Então, tudo é um pronome indefinido. E o texto diz, tudo há um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Determinado indica um tempo demarcado, definido, né? Esse tempo demarcado, definido, decidido, quem é o determinador desse tempo demarcado, definido e decidido? O próprio Deus. Você entende o que eu digo? Então, o texto diz assim, tudo há um tempo determinado. Se o texto está dizendo que tudo há um tempo determinado, então Deus já determinou, amém? Na sua presciência, na eternidade, o Senhor já determinou. E eu e você não conseguimos mudar isso, pelo amor de Deus. Deus já determinou, glória a Deus por isso. Ele demarcou esse tempo, Ele decidiu essa pauta. Então nós precisamos viver isso de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé
em fé, de glória em glória. Reclamando, não, é de fé, de glória em glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não é murmurando e reclamando, não, é de fé, de glória em glória. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Esperar não é fácil, mas esperar é o propósito de Deus. Glória a Deus. Esperar o propósito, a decisão, o conveniente de Deus não é fácil. Mas não deve ser motivo para desanimar e desesperar. Olhe para mim aqui. Esperar o conveniente de Deus, a decisão de Deus e o propósito de Deus não é fácil. Por quê? Porque é o conveniente dele, o propósito dele, a decisão dele. Esperar no meu conveniente, na minha decisão, meu irmão, eu gostaria de ter feito muitas coisas hoje. Algumas eu consegui fazer e outras eu não consegui fazer, mas eu vi. Estava chovendo, não dava para me fazer. Queria fazer as coisas em casa lá e a chuva molhou, jogou água, né? Mas eu vi, então fiquei tranquilo, está chovendo, não tem o que fazer. Mas existem coisas que a gente sofre só por lembrar e pensar. Ei, não sofra sem que você consiga fazer o que Deus é que faz, não é você. Às vezes nós nos colocamos como semideuses e queremos resolver coisas, pastor Joey, que só Deus que resolve. Queridos, há coisas que somente Deus para resolver. Então você tem que entregar para Ele, colocar na mão dEle e descansar e deixar Ele trabalhar. Porque se você chorar, espernear, desanimar, chutar o balde, virar de ponta cabeça, não vai mudar nada. Porque é o tempo de Deus, o querer de Deus, o conveniente de Deus, a decisão de Deus e o propósito de Deus. Isso é intrigante, eu sei, mas esperar faz parte. Os que morreram estão esperando, e ninguém está triste. Os que morreram em Cristo estão esperando, e ninguém está triste, desanimados. Você sabia disso? Dê glória a Deus por isso. Os que morreram em Cristo estão aguardando, aleluia, a ressurreição em Cristo. E o que é que eles estão fazendo? Diga comigo, esperando. Não é só você que espera, não. Tem gente que morreu, e está esperando. Esperar é algo de Deus. Esperar é um plano de Deus. Esperar, Deus deixar a gente esperando, não é para a gente morrer. Não, é para a gente esperar. Manda quem pode. Deixa eu falar numa linguagem mais que você entenda. Manda quem pode e obedece quem tem. Percebe que a gente perde o juízo quando a gente não entende e não quer esperar. A gente acaba perdendo o juízo. E perde mesmo. Tem gente que pira, entra na depressão, fica piradinho, porque não consegue esperar. Esperar é algo que Deus projetou. Todos os santos que morreram esperam em Deus. E todos os ímpios que morreram também esperam em Deus. Todo mundo está esperando, meu irmão, por que você não pode esperar? Todo mundo está esperando, pastor Joey. Por que a gente não pode esperar? A nossa vida é como um vapor que passa de repente. E é muito rápido. Meu Deus, eu vou completar 50 anos. Eita, falta 2 meses, eu vou completar 50 anos. Falei, meu Deus, eu já estou chegando nos 50. Aleluia. A gente não sabe. Escute uma coisa aqui. O ser humano não é preparado para esperar. Enquanto a Bíblia nos ensina a esperar. A gente vive num mundo da tecnologia, da IA, que a gente quer tudo de repente. Dá um clique, plum. Eu até mudei de tablet, glória a Deus. Então
ficou mais rápido, né? Aleluia. Porque a gente quer mais rápido o negócio, né? A gente quer maior para caber mais coisas. Para você carregar mais coisas. O trem ficou mais pesado também, só a graça. Mas a gente quer isso, não é isso que a gente quer? Mas nem tudo a gente pode fazer essas coisas. Tem coisas que a gente tem que esperar, né? Se nós pudéssemos conversar com Abraão, que está na eternidade aguardando a ressurreição. Você acha que Abraão está agoniado para vir logo o dia da ressurreição? Não, meu irmão. Está com Deus, é só glória. Aleluia. Essa agonia, esse desequilíbrio é nosso, meu e seu. A Bíblia nos ensina a esperar. Os remidos em Cristo aguardam o arrebatamento da igreja. Aleluia. E aquele que é remido de verdade, ele aguarda o arrebatamento. Ele está aguardando o arrebatamento. Ele vive aguardando o arrebatamento, porque ele está esperando. Perceba, esperar é algo de Deus, para mim e para você. Esperar sempre foi algo de Deus. Existe um plano espiritual para a espera. Um plano espiritual. E o determinador desse tempo não tem amnésia, porque ele não esquece de absolutamente ninguém. Aleluia, glória a Deus. Você acha que Deus vai esquecer de você? Ele não esquece de ninguém. Glória a Deus. O Senhor se lembra do seu nome. Ele sabe, como o texto sagrado diz, quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele te conhece por nome. Aleluia. Ele sabe o seu endereço, sabe quem é você, o que você faz, a sua ocupação, a sua sinceridade, a sua postura. Ele sabe quem é cada um de nós. Deus não tem amnésia e não esquece de ninguém. Pelo amor de Deus, não desanime, não se desespere, espere com paciência o tempo de Deus. Aleluia. Porque se você esperar com paciência o tempo de Deus, grande será a tua vitória. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque grande será a tua vitória. Aleluia. Davi esperou 13 anos. Ele era um adolescente de cerca de entre 17, vamos dizer que Davi tinha 17 anos, com mais 13, 30 anos de idade, não é isso? 30 anos de idade, a profecia se cumpriu, aleluia, e a partir daí, o tempo de Deus na vida de Davi se cumpriu. Agora veja bem, não podemos ignorar o tempo de Deus. O versículo 1 do Salmo 70, o salmista ignora o tempo de Deus. E é Davi. Ele está tão desesperado, isso é humano, que ele escreve dizendo assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Em me livrar. Rapaz, tem tanta pessoa, tem tantas milhares de pessoas. Eu não vou nem avaliar aqui, analisar o egoísmo da expressão de Davi. Eu não vou entrar por esse método. Mas já dá para você perceber, sim ou não? Apressa-te em mim, como que só ele estivesse em dificuldade. Você acha que é só você que está com dificuldade? Apressa-te em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Tudo está no singular, percebeu? Tudo está no tempo presente, no singular. Davi querendo, Davi está exigindo, Davi está pedindo para Deus se apressar. Aí veja bem, nós não podemos traduzir esse texto no sentido literal, porque a literalidade do texto ignora o propósito de Deus. E aí é uma heresia. Nós precisamos olhar essa expressão de Davi como uma alegoria, como de fato o Salmo é alegórico. Amém? A expressão de linguagem do Salmo
é alegórica. Por que é alegórica? Porque por isso devemos ver no sentido alegórico para não cair na tentação de achar que temos o poder de controlar o tempo e o propósito de Deus. E Davi se comporta como se ele pudesse controlar o tempo e o propósito de Deus, se nós traduzirmos na sua literalidade. Sim ou não? Dizer para Deus assim: ó Deus, você não está me vendo aqui não? Olha como eu estou. Preciso de ajuda, Deus. Vem aqui me socorrer. Na literalidade é isso. Mas Davi, o salmo é alegórico. Expressa a agonia de Davi, o desespero de Davi. E quem sabe você não está agoniado, desesperado, desesperadamente agoniado, pedindo para Deus algo. E Deus está dizendo para você hoje, com esta mensagem: espera. Porque é tempo de esperar. Deus está pedindo para esperar. A espera também é movimento. Eu vou repetir isso aqui. Olhe para mim aqui. A espera também é movimento. E muitos acham que movimento é velocidade e correria, mas espera é uma situação ativa e relevante no conceito divino. Espera, biblicamente falando, é um conceito ativo e relevante. No nosso conceito humano, é ficar parado, sentado, agoniado, desesperado, desanimado, cabisbaixo, sucumbindo. Sim ou não? Esperar no nosso contexto humano é isso. Esperar biblicamente, esperar na esfera divina, esperar no contexto bíblico é uma situação ativa e relevante. Aleluia! Eu vou provar isso para você. O profeta Isaías, a gente gosta muito de falar esse texto, capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem está correndo, quem está voando, quem está fluindo é quem está esperando. Olha isso como muda. No contexto divino, esperar é uma situação ativa e relevante. E aí, se você ficar pensando na espera num contexto humano, meu irmão, você está mal, você é um derrotado, acabou para você, não dá mais para você, perdeu o mané, não dá mais, não tem mais o que fazer. No contexto humano é isso, mas no contexto divino não. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, aleluia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão, porque estão esperando no Senhor, aleluia. Bendito seja o precioso nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Então a espera no contexto divino é algo ativo e relevante, uma etapa necessária. Se você não consegue viver a espera dos propósitos de Deus se cumprir na sua vida, como que você vai esperar Jesus voltar? Se você não tem aptidão para esperar algo de Deus acontecer, porque Deus falou, e quando Ele fala, Ele cumpre. Deus não deve nada para ninguém. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Deus deve alguma coisa para você? Com certeza não. Deus não deve nada para ninguém. E jamais Deus vai dever alguma coisa para alguém. Aleluia. Porque Deus é soberano no universo, está acima de todas as coisas. Então o que nós precisamos fazer? Pare de ser afobado. Vamos nos achegar no vamos chegar no objetivo. Nós vamos chegar lá. Mas temos que chegar bem. Não é chegar
cheio de multa e com o carro quebrado, porque se agoniou e passou nos semáforos vermelhos, tudo, nos radares, tudo. Aí chegou lá na frente, cheio de multa, bateu o carro, se arrebentou todo, porque não soube esperar. A gente vai chegar, irmão, calma. Vamos chegar no objetivo com o carro intacto, sem nenhuma conta para pagar, porque Deus já pagou a tua conta. O preço foi alto e pago na cruz do Calvário, um alto preço. Ele pagou com o seu próprio sangue para o resgate da minha vida e da sua vida. Adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. A igreja está vivendo o propósito de Deus para hoje. Você sabia disso? A igreja está vivendo o propósito de Deus para hoje. Tem alguém que não entendeu nada. Tem alguns por aí que não entenderam nada disso. E aí reclama da igreja, fala isso e aquilo. Ei, a igreja, quem guia ela é o Espírito Santo de Deus. Você acha que o Espírito Santo não sabe fazer? Você acha que o Espírito Santo não sabe guiar? Você acha que o Espírito Santo não sabe organizar, preparar a igreja? Eu e você que não sabemos, mas o Espírito de Deus, Ele sabe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Então a igreja está vivendo o propósito de Deus para hoje, experimentando o cumprimento das profecias, aí sim, no sentido literal. E quando nós avaliamos a literalidade do cumprimento das profecias, meu irmão, arregala o seu olho, porque é assustador. É assustador. Quando nós observamos a literalidade do cumprimento das profecias, o amor de Deus se esfriando no coração de pessoas, a apostasia crescendo, a impiedade transbordando. Isso é chamado de, nas Sagradas Escrituras, de princípio das dores. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus que vive para sempre. Tudo isso é a espera da igreja em movimento. A espera da igreja não é parada. Não, a espera da igreja é em movimento. Por isso eu não posso ficar parado. Não importa a idade, você não pode ficar parado. Você tem que se movimentar, porque a espera da igreja é em movimento. Porque aquele que espera no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Glória a Deus. É uma espera em movimento, o tempo todo se movimentando. Você não pode ficar em casa. Você tem que se movimentar para Deus e fazer a obra de Deus. Aleluia. Diga: eu não posso parar. Diga: eu não posso parar. Você está vivo ainda? Está vivo ainda? Quem está vivo ainda? Então quem está vivo faz alguma coisa. Quem está vivo se mexe. Quem está vivo não pode parar. Aleluia, glória a Deus. É interessante que Jesus, quando ele diz assim, olha, ide e anunciai o evangelho, ele não diz assim, olha, ei, os jovens, ide e anunciai o evangelho. Não, Jesus diz, ide, colocando todo mundo no mesmo pacote. Ele coloca todo mundo no mesmo pacote e dá uma ordem. Se movimente, não fique parado, espere em movimento. Ah, meu irmão, parece um paradoxo, mas é Bíblia. Esperar em movimento. A igreja faz isso. A igreja espera em um movimento relevante, subindo para a glória, subindo para a glória, porque o Senhor arrebatará a sua igreja, e para onde ela vai? Ela vai ser arrebatada para a glória. Bendito seja Deus. Glórias ao nome do Senhor.
No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós vemos o tempo de Deus estimado. Estimado. Estimar é desejar, fazer votos, regozijar. E nós observamos lá no Apocalipse 22, 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. É uma espera estimada. Aquele que tem fome e sede, diga, vem. E fica esperando, vem, venha. E nós estamos esperando, até hoje. A igreja de Cristo até aqui, já se passaram 2025 anos. E a igreja está dizendo, vem Senhor Jesus. Aleluia. Você perceba que a espera sempre está em pauta, de uma forma relevante. A igreja está dizendo, vem, desanimada, chorando? Não, diga preparada, 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 dia e noite, preparada. A igreja dorme preparada, a igreja acorda preparada, a igreja trabalha preparada, a igreja o tempo todo diz, vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem, mas ainda não veio. Ela espera dizendo, vem. Ela não espera sentada, ela espera dizendo, vem, aleluia, ora vem Senhor Jesus, porque é um tempo de Deus estimado. Estimado por quem? Pela igreja. A Bíblia nos ensina que nós devemos estimar, esperar no Senhor. Estimar é desejar, fazer votos, é regozijar. Enquanto eu espero, eu faço votos. Enquanto eu espero, eu me regozijo. Agora eu quero que você calcule o que é fazer votos, o que é se regozijar, se alegrar, enquanto o tempo de Deus está se desenrolando. Fique de pé, por favor. O tempo de Deus está se desenrolando e nós precisamos estar sedentos, dizendo, vem. Aleluia. Estão sobrevivendo em um deserto sufocante, mas a presença de Deus está com a sua igreja, e por isso eles estão em pleno movimento. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você guarde no seu coração que a sua espera não é que você é um derrotado, não é que você é um sofredor, um derrotado, não. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é alguém que Deus escolheu para servi-lo. Por isso que você está na casa de Deus. Então glorifique a Ele, adore a Ele por isso. E aguarde no Senhor em movimento. Espere em Deus em movimento. Glória a Deus. Não pare de trabalhar para o reino. Não pare de fazer a obra do reino. Não pare, nunca pare. No dia que você acordar pela manhã, cabisbaixo, lembre-se desta palavra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, porque a tua força vem de Deus, porque a tua força vem do Senhor, porque a nossa força vem do Senhor, porque a força da igreja, ela vem do Senhor. Abra sua boca para adorar, para glorificar, para agradecer, porque a nossa força não vem de nós mesmos. Eu não suportaria, mas a unção de Deus que está sobre mim me mantém de pé e me faz adorar, me faz glorificar, me faz exaltar a este Deus que é Rei, que é Senhor.